Sou homem trans, heterossexual, pardo e tenho 21 anos de idade. Vem todo aquele processo ainda de aceitação. Sou gay, homem cis, branco e tenho 31 anos de idade. Eu tinha entre 14 e 16 anos nessa época, e aí com 16 anos eu consegui falar pela primeira vez que eu era gay com um pastor. Fala, gente. Aqui é o psicólogo Matheus Costa Souza para mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou falar sobre esses relatos que eu acabei de mostrar, que são do livro Tentativas de Aniquilamento às Subjetividades LGBTIs. Sou gay, homem cis, branco e tenho 31 anos de idade. Eu tinha entre 14 e 16 anos nessa época, e aí com 16 anos eu consegui falar pela primeira vez que eu era gay com um pastor. Em um momento de certa comoção, eu virei para esse pastor, que também não era da minha igreja local, e disse para ele que eu era gay, e aí ele olhou para mim, eu lembro até hoje. Ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim: "Você não é gay, isso é uma mentira do diabo." Então, a primeira vez que eu assumi, falei para alguém que eu era gay, eu recebi uma resposta negativa, dizendo que a homossexualidade era uma coisa que não existia, ou seja, que eu não era gay. Eu lembro que eu fiquei confuso com isso. Ao mesmo tempo em que eu fiquei confuso, isso também me trouxe certo conforto na hora. Pensei, então isso deve ser, sei lá, uma coisa da minha cabeça, e eu não tenho que pensar muito nisso. Sou homem trans, heterossexual, pardo e tenho 21 anos de idade. Vem todo aquele processo ainda de aceitação. Você sabe que você é daquele jeito, mas você não quer se aceitar daquele jeito por toda a pressão que a sociedade coloca de que você tem que ser de tal maneira. Sou mulher trans, branca e tenho 66 anos de idade. O fato de eu ter feito 18 anos não foi um marco assim. Agora eu sou homossexual. Não. Mas coincidiu para eu me sentir confortável em falar sobre isso com alguém. Aí eu mandei para minha melhor amiga na época e ela também não aceitou. Ela falou: "Mas você não é viado, você não é gay, você é hétero. É só uma fase que você está passando." Todo aquele clichê hipócrita. É porque, na realidade, eu tinha namorado com uma menina durante 3 meses. No ambiente que eu estava inserido, eu só podia ficar com mulheres. Então, por mais que eu sentisse algo por homens, eu só poderia ficar com mulheres. Esse é um livro do Conselho Federal de Psicologia. São relatos verídicos que pessoas gays, lésbicas, trans, não binárias, pansexuais, bissexuais, intersexos passaram durante a sua vida. Para que eu tô lendo, que eu tô trazendo esses relatos, gente? Para mostrar sobre a subjetividade dessas pessoas que existem no mundo que é o nosso, melhor dizendo, que nós convivemos, que elas estão à nossa volta, que elas estão ao nosso redor. E não que isso seja a vida delas, mas é uma área da vida delas, que é muito importante, e ela acaba influenciando essa área a todo o resto da vida dela por conta de todo esse preconceito, por conta dessa tentativa de aniquilar, dessa tentativa de não validar essas experiências, essas tentativas de mitigar essas experiências, essas vivências que essas pessoas passam. Eu gosto de dizer que o ser humano, ele é movido pelaquilo que ele não é. O ser humano, ele é um poder ser, ele é a possibilidade de ser. E não é questões de escolher, eu quero ser gay. Essas experiências que eu acabei de ler para vocês, e para falar disso, dessas possibilidades humanas entre nós, que nós precisamos olhar para elas e deixarmos de ignorar, porque existem. Precisamos parar com isso, dessa questão
da LGBTfobia, de esquecer que existem essas subjetividades, essas singularidades. Na verdade, o texto é bem específico quanto a isso, quer denunciar esse aniquilamento que a sociedade, muitas das vezes, uma parte, né, da sociedade quer fazer, aniquilar essas existências, aniquilar essas experiências de pessoas que vivenciam isso, e que nós precisamos olhar para essas vivências de uma forma diferente, de uma forma que seja possível compreendermos e entendermos que jeito, né, nós abrirmos mãos do que? Do preconceito, daquelas crenças fundamentalistas, e olharmos para o ser humano na sua possibilidade, na sua liberdade, na sua existência, que o ser humano ele pode essas coisas, e não é uma questão de orientação, uma questão de, por exemplo, escolha, mas sim as pessoas elas vêm com essa necessidade, elas vêm com essa possibilidade. Não são todas que têm essa diversidade de gênero, essa diversidade em relação à questão de orientação sexual, mas tem pessoas assim também, que têm essa diversidade, que surgem essas questões, que são questões, mas que essas questões não a definem, é só uma parte da vida delas. A vida delas são muito mais que isso, mas é porque a nossa sociedade ela vê isso como uma coisa errada, uma coisa pecaminosa, uma coisa abominável, e não é isso. São possibilidades humanas, eu gosto sempre de mencionar isso. E para essas pessoas poderem ter lugar na sociedade, pessoas não binárias, pessoas trans, compreendemos que as pessoas trans não trata-se de ela escolheu, pelo contrário, ela não se identifica com essa identidade qual elas colocaram a ela.